Obrigada, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Estamos nos preparando. Este é o clamor de um povo. E nós estamos já começando, queridos, a declarar que ano de 2026 é um ano de conquista, amém? É um ano de conquista. Mas nós precisamos alinhar algo antes da meia-noite. Antes da meia-noite. Nós precisamos estar alinhados. Porque conquista não vai acontecer porque o ambiente muda. A conquista não vai acontecer porque o relógio mudou. A conquista ela vai acontecer porque nós vamos mudar a nossa postura. Aleluia! Nós vamos mudar a nossa postura. Queridos, o ano da ressurreição foi declarado aqui. Eu lancei um desafio aqui. No começo do ano, no ano da ressurreição, eu dei a cruz e dei algumas sementes para esta igreja no início. Eu dei umas sementes de girassol. E eu desafiei todos a plantarem essa semente. Ainda que elas não vissem a flor. Mas tinha a certeza de que aqueles que não nasceram as flores, ainda que ela não visse as flores nascendo na terra, elas poderiam crer que essas mesmas flores, elas iam nascer no jardim do Senhor do céu. Era um ato muito mais de fé, muito mais de promessa, de prática, do que realmente ver. Interessante que eu vi fotos, né, no início do ano, né, os presbíteros Priscila e presbítero Evandro, eles mandaram a foto. Eu acredito que foi um dos mais lindos girassóis que nasceram. Não foi fácil, espiritualmente falando, manter aquele girassol, porque ele nasceu ali, mas ele nasceu no jardim do Senhor. O girassol ele tem que se mover pela luz, ele procura a luz. E isso representava que nós viéssemos a procurar a luz todas as vezes que nós nos sentíssemos em meio à escuridão, em meio ao desânimo, em meio às frustrações. A gente teria que procurar a luz. Quem é a luz? Jesus é a luz. O ano da ressurreição, se nós fôssemos ver, nós teríamos que ter aproveitado muito bem esse ano. Eu subi dia após dia aqui nesse altar falando do ano da ressurreição. Estamos no ano da ressurreição. Ano que o Senhor vai ressuscitar, ainda que nós não vejamos, vai ressuscitar. Lázaro, ele já estava morto, ele não viu, mas ele ouviu e veio. Assim teríamos que viver nós no ano de ressurreição. E quantas coisas o Senhor ressuscitou em meio ao deserto, em meio às lutas, em meio às desistências, Deus vem e resgata e ressuscita. Nós precisamos permitir, eu precisei permitir esse ano de ressurreição. Eu vivi cada dia desse ano de ressurreição na minha vida. Eu vivi cada segundo do ano da ressurreição na minha vida. Eu vivi o ano da ressurreição por mim e por você que está aqui, por você, Silvana, que persevera lá em Santos, numa telinha, todos os dias e fala assim, eu amo a igreja. Todos os dias a Aline, tantos anos ela se alimenta de uma tela. A minha tia, tantos anos se alimentam de uma tela. Eu falo das três porque as três elas são fiéis a ver, elas são fiéis, inclusive, queridos, mesmo de longe, nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, a manter a casa do Senhor que está aqui em Jaguariúna, para nós estarmos aqui. Isso é honra. Fazem parte. E permaneceram. Não é fácil. Nem tudo sai da maneira como nós queremos, porque não é a maneira que queremos que é o melhor, mas a maneira como o Senhor deseja. Eu estou fazendo uma retrospectiva, amém, queridos? Desse ano que se passou. E eu desafiei a vocês a pegar todos os dias, pelo menos, a quantidade daquela semente. Eu pedi 30 sementes, depois eu pedi mais 30 sementes, e nós fizemos, eu e o apóstolo, das primeiras
60 sementes, um hábito de todos os dias a gente tirava uma semente e orava sobre aquela semente na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa, nas nossas finanças, na nossa saúde. Todo dia tinha uma semente. E eu lancei esse desafio. Muitos de vocês talvez nem lembrem da semente, talvez vocês nem lembram o que fizeram com a semente, talvez vocês não lembrem da oração do começo. E eu peguei um caderno, e aquele caderno, dia após dia, todo dia eu abri aquele caderno, muitas vezes sorrindo, muitas vezes em lutas que nós tínhamos de orar para as questões que existem, ministerial, questões de empresário, né? Nós tivemos que muitas vezes estar ali, dia após dia, todos os dias. Quem acompanhava, às vezes eu colocava, seguindo firme aqui. Mas muitas vezes a gente fala seguindo firme. Eu nem gosto de postar, mas era uma forma de eu animar as pessoas a falar, permaneçam, porque eu estou permanecendo. Não é fácil. A conquista, ela não vem fácil. Mas eu sabia, eu avisei a igreja, olha, nós vamos virar o ano para o ano da conquista. Então, viva a ressurreição nas áreas da sua vida. Eu falava várias vezes, deixa Jesus ressuscitar áreas da sua vida que você é que trava. É você que trava as áreas. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele chama Lázaro para fora, ele fala, Lázaro, vem. Ele ressuscita Lázaro, amém? Mas Lázaro, ele dá uma ordem para Lázaro, ele fala o quê? Venha. Anda, e falam para ele, ó, tirem a atadura dele. Jesus não vai lá tirar a atadura. A responsabilidade foi dada a ele de tirar as ataduras, de avançar. Então o Senhor, ele ressuscita, mas ele dá responsabilidades para nós que ele não vai fazer, amém, queridos? E isso eu falei o ano da ressurreição, preparando vocês para o ano da conquista. Então nós temos algumas horas, você tem algumas horas que você pode chegar verdadeiramente diante do Senhor e falar, Senhor, eu não deixei que o Senhor ressuscitasse tal área da minha vida, mas eu quero que o Senhor ressuscite, Pai. Ressuscita agora, eu estou entregando agora, porque eu quero entrar em 2026 conquistando áreas espirituais, querido. O ano da conquista é muito mais do que a conquista terrena, é conquista de territórios espirituais para as nossas vidas, amém? É isso. Porque tudo o que acontece primeiro, ele acontece aqui. E quando nós alcançamos, conquistamos aqui em fé, aqui vai manifestar para que os nossos olhos vejam. Estão entendendo, queridos? Então, eu já estou falando para vocês, pega aí, ó. Pega. É ano da conquista. Viva esse período desse ano de conquista intensamente. Se você não fez isso no ano da ressurreição, eu quero dizer, faça isso agora no ano da conquista. Sabe por quê? Faz assim com a mão. Eu já vou entregar para você algo de 2027. Ó, você nem viveu 2026, mas em 2027 vocês vão viver o ano da multiplicação. Só que para nós vivermos o ano da multiplicação 2027, eu preciso fazer o quê, querido? Conquistar os territórios, para eu poder multiplicar. É que nós trabalhamos no que vemos, mas nós precisamos trabalhar naquilo que não vemos pela fé. Eu trabalhei o ano da ressurreição na minha vida, porque eu queria estar firme e forte como Josué, porque eu sabia que em 2026 eu tinha que conquistar. Então, vira aí, vamos viver. Nós temos que viver o presente, sim. E o futuro ao Senhor pertence. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que viver, pensando que pode ser o último dia, o meu último dia aqui na terra. Porque o dia que o Senhor virá, ninguém sabe. Nem a hora, nem o momento. E aí, eu tenho que viver a melhor forma que a palavra diz. Amém? Estão comigo? O Senhor, ele vai entregar chaves para nós, queridos. Então nós estamos nos alinhando antes de chegar à meia-noite. Nós precisamos rever, liberar perdão, pedir perdão, abraçar, amar.
Isso tudo faz parte de um alinhamento. Porque a conquista, ela não acontece, ela não muda o ambiente. Ela faz a gente mudar a nossa postura. Tanto que foi falado aqui que o primeiro trimestre será sobre conquista espiritual. Mas não vai existir conquista espiritual sem responsabilidade. Diga assim, não haverá conquista espiritual sem responsabilidade. Por que nós repetimos? Não é porque eu quero fazer vocês repetir, é para vocês memorizarem. Deus, queridos, Deus, Ele está te chamando, como Ele chamou Josué, Caleb e um povo. Você precisa decidir quem você quer ser no ano que vem. O Josué, o Caleb que se posiciona ou o povo que dá desculpa? Eu quero falar algo para você. Deus, Ele não unge desculpas. Senhor, me dá uma unção. Ele não vai te dar uma unção sobre as desculpas que você dá. Deus, Ele unge, Ele dá unção sobre posicionamento. Quantos aqui recebem uma unção agora sobre o posicionamento sobre 2026? Estenda a sua mão e receba em nome de Jesus, porque Ele unge o seu posicionamento. Então, para de dar desculpa. Se posicione. Olha, eu quero que você marque isso. Se você não trouxe, anota isso, ou depois assista, porque vão salvar. Existe um princípio que eu marquei esse princípio e eu achei maravilhoso. O princípio espiritual. O foco. Cadê o legado aí? Estenda a mão. Então, pega aí, ó, que eu estou sabendo que vocês estão marcando aí, eu estou ajudando eles. O foco no microambiente. Um princípio espiritual. O foco, diga assim, o foco no microambiente. Nossa, mas o que será isso? Existe uma regra, essa regra é número 1. Existe uma regra e é uma regra número 1 do desenvolvimento pessoal. Uma regra número 1 do desenvolvimento pessoal. Que regra é essa? Foque no microambiente. E o que é isso? Microambiente é tudo aquilo que está ao meu alcance. Microambiente, ele é tudo aquilo que está ao meu alcance. Existe uma coisa que ninguém pode fazer por mim e por você. Fala assim, existe uma coisa que ninguém pode fazer por mim. E o que é isso, será? O que será? Diga assim, a minha parte. Ninguém vai poder fazer a sua parte. Deus não vai fazer a sua parte. Então, a regra pessoal é uma regra número 1 de um desenvolvimento. É nós termos o foco para o microambiente. E o que é esse microambiente? Eu saber que existe algo que eu preciso fazer e que ninguém, seu Jonathan, vai poder fazer por mim. Eu fiz uma reunião ontem e eu falei isso para uma pessoa. Eu falei, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você foi chamada, vamos dar um exemplo, eu vou dar um exemplo da comunicação. A comunicação, ela chega primeiro. Ela tem que ligar tudo para que o louvor, junto com eles, comece a funcionar. Mas tem um ali, ou uma, responsável, sabe para quê, pastor Aguinaldo? Sabe? Para apertar um botão.
esse botão vai ligar todo o resto. Se essa pessoa não fizer a parte dela em pelo menos fazer e ligar o botão, ela compromete todo um restante de culto. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos focar no que Deus entregou para nós fazermos. Ninguém vai poder fazer o que é para você fazer. Eu não controlo se vão. Eu não posso controlar se vão me passar para trás. Eu não posso controlar se vão reconhecer o que eu estou fazendo ou não. Eu não posso controlar se no meu emprego eles vão me remunerar pelo que eu faço. Eles não vão me reconhecer como eu espero que me reconheça. Eu não vou controlar isso. Você está entendendo, Vinícius? Eu não vou controlar isso. Mas eu vou poder controlar, sim, a responsabilidade que Deus me deu. Qual é? A minha postura, o meu posicionamento, a minha responsabilidade. Isso eu controlo. Eu posso determinar como eu vou reagir a algo. Eu posso determinar como eu vou falar. Eu posso determinar como eu vou fazer. Amém? Preste bem atenção, porque isso é a chave para nossas vidas, para o ano de 2026. Foque no microambiente. Foque, fala assim, eu vou focar em mim. Foca em você. Ai, mas eu faço tanto, o outro não faz nada. Nossa, para, você está saindo fora, você já deixou de conquistar. Você já imaginou? Olha, na verdade, tem coisa que é até engraçado, né, apóstolo? Eu não sei, eu fico olhando, às vezes, os filmes que o apóstolo, às vezes, ele gosta de assistir aqueles filmes de guerra lá, né, aqueles antigos, o soldado sei lá o quê, eu nem sei falar o nome, o outro, né? Que ele fala bastante aqui para vocês e tudo mais. Eu, por exemplo, se eu estou na guerra e começa todo mundo a atirar e eu vejo que tem alguém que está caído, sei lá se é o inimigo não, eu também já começo a atirar para salvar a pessoa. Aí eu já não sei se é inimigo, se é amigo, então eu também não sirvo para estar às vezes nesse lugar. Por quê? Porque eu estou focada em mim, mas eu estou de olho no que está acontecendo para contribuir com o corpo de Cristo. Contribuir com o corpo de Cristo. Eu não posso também ser indiferente com o que está acontecendo ao meu lado. O microambiente, o foco é focar no que eu vou fazer e fazer bem feito com responsabilidade. Mas eu não vou olhar para o outro e dizer, eu estou fazendo mais do que o outro. Ai, porque o outro ele é melhor que eu. Ai, porque o outro ele é bem mais tratado do que eu. Não importa, faça a sua parte, porque quando o Senhor derramar sobre você aquilo que você tem que conquistar, Ele vai derramar sobre você, não sobre o outro. Mas você pode deixar de conquistar, de ficar olhando para o outro. É que nem a salvação. Eu posso perder de tanto olhar para o outro. Amém? Então, eu posso controlar sim a minha postura. Quando eu foco nesse microambiente, quando você foca no microambiente, nós governamos o nosso próprio espírito. E quem governa o próprio espírito está pronto para conquistar. Eu queria que abrissem aqui no telão, ou você abre aí na sua Bíblia, Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Então, quando nós focamos no microambiente, eu começo a governar, a dominar o meu próprio espírito, as minhas ações. Amém, queridos? Melhor é um homem paciente do que um guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, se você quer conquistar uma cidade, eu já estou te dando uma chave, pega a chave aí, põe assim a mão, recebe essa chave.
controle o seu espírito, controle o seu temperamento, controle as suas emoções. Você vai conquistar um território inteiro espiritual nesse primeiro trimestre de janeiro. Nós já vamos sair daqui. Este é o primeiro tema do ano. Nós já estamos saindo daqui com a primeira chave deste primeiro trimestre, a conquista de territórios espiritual. Agora, assim como, vocês estão entendendo o microambiente? Eu vou focar, repete, eu vou focar em mim. A minha parte, eu vou fazer. Da mesma maneira, queridos, o perigo de não olhar para o microambiente é olhar para o quê? O macroambiente, o grande. Às vezes tem gente querendo o macro e não consegue nem governar o quê? O micro. Eu já falei isso aqui, eu gosto de repetir, porque isso tem coisas, sabe, doutora Léa, que vem na nossa vida que é para a gente nunca mais esquecer. Eu não sei como as pessoas às vezes passam por uns perrengues, apóstolo, e esquece, porque eu não esqueço. Olha, em 1999, só. Estava eu subindo ali, eu vou falar de novo. Aquela estradinha do Florianópolis que nem não tinha duplicação, não tinha nem asfalto no Florianópolis, na verdade. Cadê a bispa Lô? Acho que é isso. E orando, Senhor, eu trabalhando logo cedo, 6 e pouco, 15 para, estava o sol nascendo, às 6 e pouco da manhã. Senhor, indo para Pereira, me dá uma visão, Senhor, eu quero enxergar como águia. De repente, na para-brisa do meu carro, fez pá! Matei um passarinho, levei um choque. Verdade. Eu não esqueço disso, toda vez que eu olho para o macro, eu lembro. Ficou pena, ficou horrível o para-brisa. Aí eu ouvi no carro o Senhor falando, você não consegue nem enxergar o micro, você está querendo enxergar o macro? Você não consegue enxergar nem um passarinho, quer enxergar como águia? Peça para o Senhor mudar a sua visão. Então, o perigo de viver no macro é quando eu tiro o foco do micro e coloco no macro e eu sempre vou encontrar o quê? Um culpado. O macro, pastor, sempre vai fazer com que eu transfira as minhas frustrações para alguém ou para o outro. Então saia da condição de macro e venha para a condição de micro no ano da conquista. Nós como um povo de Deus, nós vamos avançar, a Atitude Real vai avançar e cada um de nós vamos fazer a nossa parte. Cada um de nós vai pegar, embanhar a espada, pegar a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós vamos avançar e no final do ano de 2026, nós estaremos prontos para entrar em 2027, para multiplicar o que o Senhor nos entregou, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos. Então, quando o perigo de viver no macro, olhar para o macro, é que eu vou encontrar um culpado. Por exemplo, é o meu líder. Não sou eu, o problema é que é o meu líder. O problema é que é o meu chefe. O problema é a minha família. O problema é a minha esposa. O problema é o meu marido. O problema é a igreja. O problema é o governo. O problema é que perderam a eleição, quem eu queria que ganhasse não ganhou. O problema, isso, sabe o que acontece? São ambientes que podem ter problemas reais. Realmente, eles têm esse problema. Esses ambientes podem ter problemas reais. Tem problema, o governo? Tem. Eu sei que de vocês não, mas a minha família tem problema. A de vocês, graças a Deus, não tem. Mas a minha tem. Família que tem problema. Igreja tem problema? Tem problema. Só a nossa? Não, a católica tem problema, as outras lá tem problema, todas têm problema. A diferença é como nós vamos enfrentar o problema. O problema não é o problema. Olha só. O problema não é o problema. O problema é onde eu coloco o foco no problema.
O problema não é problema. O problema é onde eu coloco o foco. Onde você tem colocado o foco. Tira o olho do macro. Porque se você fizer isso, a primeira regra de desenvolvimento para a tua vida espiritual você já alcançou. Você parou de olhar para o outro e olhou para você. Eu já comecei a te dar a primeira chave para que você venha conquistar na sua vida. O seu primeiro desenvolvimento pessoal para alcançar território espiritual. Foque em você. Ai, a minha esposa está assim. Melhore você. Ah, o meu marido é assim. Melhore marido. Ah, porque a igreja é assim. Faça o seu melhor. Venha alegre. Ah, porque o pastor não me cumprimentou. Cumprimente você. Muda o foco do problema. Quem vive focado no macro vive de que forma? Então tira o olho do macro, amém, queridos? Nós estamos encerrando esse macro, porque o macro, quem vive nele, vive frustrado, ansioso, reclama e transfere culpa. Ou se vitimiza. Ou é o coitado da história. Né, doutora Léa? Então sai disso. Isso causa uma doença que faz com que você não viva, mas que você sobreviva. Eu quero declarar algo para a tua vida. No ano de 2026, você não vai sobreviver. Você vai viver para conquistar territórios espirituais para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para as suas finanças e para a sua saúde, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero deixar aqui algumas coisas para vocês. Fundamento bíblico da conquista. Um fundamento bíblico. Qual é o versículo do ano? Queridos, tem gente que lá, né, deixa no Salmo 91 aberto, que fica até amarelo, que não sai, não faz nada. Faz o seguinte, escreve. Olha só o desafio que eu já vou dar para você. Pega essa aí, ó. Você já vai conquistar algo. Você vai destravar a sua fala. Deuteronômio. Você já vai começar falando, ó. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. É fácil falar isso? Não. Comece a treinar. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. Olha só. Vejam o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse, conforme o Senhor, o Deus dos antepassados, disse a vocês. Não tenham medo nem desanimem. Ele já deu, queridos. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Se você ler o capítulo 21 de Deuteronômio, Moisés está fazendo eles lembrar tudo aquilo que Deus fez. Deus fez abrir o mar, Deus deu água no deserto, Deus mandou maná, Deus fez tantos milagres. No capítulo 21, se você olhar, ele vai falar até do ano da ressurreição. Olha, no ano da ressurreição, eu segurei a mão de vocês, não faltou o pão, não faltou a situação financeira, eu dei jeito. Você ficou doente, eu fui lá, eu pus a mão, eu fui com vocês o tempo todo no deserto. Agora o Senhor está dizendo aqui para o povo, para nós, ei, virou a chave, estão entrando agora para conquistar a terra. Só que nós estamos conquistando essa terra que o Senhor já nos deu em nome de Jesus. É um tempo novo, está chegando, você pode se alegrar, está chegando.
Meu Deus! O espaço A viu muitas coisas, muita oração. E eu tenho pensado na sua mãe. Eu não sei como que a sua mãe está. Entrou pessoas ali no espaço A precisando de uma oração. Muitas mulheres que entraram ali estão aqui. Muitas mulheres entraram ali e foram para o face a face. Mas entrou a mãe da Josi. A Josi foi minha vizinha. Eu acho que a gente passou a ser vizinha por só alguns meses, porque existia algo maior e ela está aqui hoje. Eu nem conhecia muito a Josi, a gente se ouvia só de muro. Que som você está enviando para o seu vizinho? E, no entanto, ela entrou com a mãe dela, com câncer. E muitas vezes a gente reclama de tantas pequenas coisas, insignificante. Mas eu creio, até o último momento, que se a Josi permanecer firme, ela vai conquistar espiritualmente o território da cura da mãe dela, em nome de Jesus. É isso que nós precisamos crer, querido. Em nome de Jesus. Creia. O Nando subiu aqui. Ele me ligou. Ele falou assim, minha mãe estava com câncer também. Câncer aqui, câncer ali, um monte. E ele creu. Por ele, pela mãe dele. E ele trouxe a mãe dele aqui. E a mãe dele foi curada. E eu creio nessa cura para sua mãe. Nós somos um povo que nós precisamos andar, fazendo a nossa parte, mas não esquecendo daquele que necessita, o que Deus coloca do nosso lado. Vai ter momento, querido, que no meio da guerra, no meio da conquista, vai ter gente que vai cair. Sabe o que você faz? Passa a mão na pessoa, vai arrastando pelo cabelo, por qualquer lugar, mas não deixa a pessoa para trás, porque nós unidos, nós vamos chegar naquilo que Deus prometeu para nós, porque a terra já foi nos dada. Aleluia. A promessa já estava liberada, mas a posse exige uma atitude. Deus coloca a promessa diante de nós, mas Ele não entrega no lugar da nossa responsabilidade. Ele não se coloca lá e fala, pode deixar que eu vou fazer por você. Ele colocou ali a promessa diante da gente, mas Ele não entra no nosso lugar de responsabilidade. Esse lugar é meu e é seu. Você está preparado? Quantos aqui estão preparados? Estenda a sua mão para o alto. Ainda que eu acredito que talvez você fale assim, meu Deus, eu estou com medo. Mas se o Senhor te ressuscitou no ano de 2026, e se você não morreu, se você está aqui, eu quero declarar para você que há conquista na sua vida espiritual. Estenda a tua mão, feche seus olhos e declare: Senhor, eu creio que eu vou avançar e eu vou focar nas minhas atitudes. Amém? Ele entrega a promessa, mas subir, ele diz aqui, subam. Deus disse a vocês, não tenham medo, não desanimem. Subir e tomar posse é uma decisão sua, uma decisão minha, é uma decisão espiritual. A minha pergunta para você nesta noite, a hora que chegar a meia-noite: qual conquista espiritual você quer para a tua vida? Olhe para o micro, olhe para você. A conquista espiritual começa dentro. Diga assim, a conquista espiritual começa dentro. Dentro de mim. Amém? Dentro de você começa a conquista espiritual. Dentro da igreja começa a conquista espiritual. No altar começa a conquista espiritual. Apóstolo. A conquista espiritual começa dentro.
Existem 4 pilares, 4, diga assim, 4 pilares para essa conquista que começa dentro. Primeiro, a presença. Amém? A presença, queridos. O Senhor aqui, Ele subiu e desceu com Moisés lá para dar. Ele andava com Moisés, eles tinham a presença. De dia e de noite a presença de Deus andava com eles. Então eu quero dizer algo para você. Comece a conquistar a conquista espiritual buscando a presença de Deus na sua vida. Se posicione diante do Senhor em nome de Jesus. É o primeiro pilar. O segundo, diga assim, fé. Então eu paro de negociar os limites. Eu paro de negociar até onde que eu vou ter fé. Como que é eu negociar os limites? Como? Como que eu negocio os limites da fé? Você sabe me dizer? Jesus disse isso para nós. Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás para esta montanha, saia daqui e vá para cá. O problema é que nós limitamos a nossa fé daquilo que Deus já deu. Se Ele disse, diga isso, que saia daqui e vá para cá, vai acontecer. Não limite a sua fé, porque se você limitar a sua fé, você limita o poder de Deus sobre a sua vida. Segundo pilar, a fé. O terceiro pilar, diga assim, altar. A conquista espiritual de dentro, ela começa no altar. Eu preciso, presta atenção, eu preciso priorizar Deus acima de tudo. Acima da minha vontade. Acima das minhas necessidades, eu priorizo Deus. O apóstolo hoje está aqui para a glória de Deus. Sabe por quê? Hoje eu falo porque ele fala isso. Quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, eu priorizei Jesus na minha vida até eu entregar o meu esposo diante do altar. Mas muita gente quer um esposo do altar, muita gente quer um esposo diante do altar, ou vice-versa, mas não prioriza Deus acima de tudo na sua vida. Quer uma família no altar, quer netos no altar, quer filhos no altar, mas não prioriza Deus acima de tudo. Queridos, a conquista que nós vamos ter em 2026, viu, Nando? Ela vai acontecer e nem sempre seus olhos vão ver. Porque hoje eu conquisto uma família no altar. Porque lá atrás, 31, 32 anos, 25 anos, 15 anos, 10 anos, eu priorizei Deus na minha vida. Então a minha família, ela não é minha. A minha família é do Senhor. Então, o terceiro pilar é o altar. O quarto pilar, diga assim, o quarto pilar. Eu governo, fala assim, palavra. Palavra é o quarto pilar. A palavra de Deus é o pilar para mim. E eu governo a minha boca, se dela vai sair a palavra de Deus ou vai sair palavras vãs. Que tipo de palavra que você vai permitir no ano da conquista sair da sua boca? Acaso pode sair da mesma fonte água doce ou água amarga? Então, governe a sua boca. Se nós não fizermos a nossa parte, dentro desses pilares e dentro de tudo que eu falei, do microambiente, para que nós tenhamos um desenvolvimento pessoal, espiritual, para conquistar. Se nós não fizermos a nossa parte, tudo que eu estou falando para vocês não vai funcionar. Para isso vocês estão recebendo a palavra aqui. Quantos querem aqui que funcione em 2026? Então saia da mornidão, saia da mesmice, saia
Saia de pensamentos que te levam, que te destrói. Saia de culpar o outro por aquilo que você pode fazer. Pare de dar desculpa. Para de ser uma pessoa que justifica ou arruma uma justificativa. Tem gente que arruma justificativa para não estar nem na presença. Tem gente que se justifica, que nem diz a doutora Léa, usa de sabotagem, acho que essa é a palavra, né? A doutora Léa fala assim, ó, nós não podemos sabotar. Ah, queridos, quando a gente fala assim, eu estou justificando, você acha que você está sabotando, você está enganando a si mesma. Porque a Deus ninguém engana. E eu quero que você entre diferente. Porque quando você faz descaso, às vezes, até mesmo da palavra que vai saindo e vai querendo germinar dentro do coração de vocês, você já deixou de conquistar algo que você deseja na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, na sua família. Então começa a receber. Começa a receber. Ano da conquista. Deuteronômio capítulo 1, 21. Ele já nos deu a terra. Ele está nos dando chaves, armas para avançarmos. Deus faz a parte dele, mas eu preciso fazer a minha parte. Quantos creem? Diga assim, Senhor, eu creio nesta palavra. Esse ano eu vou conquistar todas as áreas da minha vida. Conquistas territorial, espiritual. Amém, queridos? Antes da gente começar a louvar, todo ano eu entrego algo aqui na igreja. Eu quero dizer algo para vocês, eu já vou encerrar, tá, queridos? Eu vou dizer algo aqui para vocês. A igreja Atitude Real, ela tem uma visão apostólica dada, o Senhor trouxe ao meu coração, que nós teríamos 7 ciclos de 7 anos. Amém? 7 de 7. 49. Certo? Cada 7 ciclos. Primeiro ciclo. Ano da ressurreição, ano da conquista, ano da multiplicação, ano do resgate, ano da atitude e ano da plenitude. Ó, lembrei. Porque Deus, quando Deus dá, a gente não esquece. Nós já fizemos o primeiro, estamos no segundo. Já fizemos o ano da ressurreição, estamos no ano da conquista. Então fique firme, porque nós estamos no segundo ciclo. Agora eu quero dizer algo para vocês. Quando completar 49 anos, nós vamos estar praticamente no último ciclo, doutora Léa. Talvez eu não esteja, o apóstolo não esteja, o pastor Aguinaldo fala, eu acho que eu ainda estou, aleluia. Então, só que tem o seguinte, esta igreja, ela já tomou uma forma tão grande, que quando for no 49, 50 anos, quando ela fizer 50 anos, ela vai estar no ano da máxima colheita, o Pentecoste, o ano do jubileu da igreja. Eu acredito, olha, queridos, eu vou dizer algo para você. Aleluia. Eu vou dizer algo para você, é tão profético que eu falo para as criançadas que estão aqui. Talvez eu não esteja aqui. Eu vou falar algo para vocês, que pode ser que Jesus volte para esta igreja e nos leve. Então vamos formar igreja para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque nós não podemos pensar em nós temos que pensar na geração que virá. Eu nunca construí uma igreja para mim mesmo, mas eu construí igreja para o próximo. Esta igreja tem promessa do ano do jubileu. Vejam, o Senhor, o seu Deus, colocou a terra diante de vocês. Subam e tomem posse, faça parte de vocês. Como o Senhor, o Deus dos seus antepassados lhes disse. Não tenha medo, diga assim, eu não vou ter medo. Não vou ter medo. E não vou desanimar. Não vou desanimar. Em nome de Jesus.
Então agora, eu gostaria de chamar ali a pastora Bruna. Eu vou entregar algo para você. Você vai pegar uma folhinha na sua casa. Você vai escrever Deuteronômio capítulo 1, versículo 21. Vai pôr na sua geladeira, põe no seu armário, põe em vários cantos, porque eu faço muitas vezes isso. Por onde eu vou, nós temos ali escrito, para que eu não esqueça, para que eu venha a lembrar todos os dias. Lá no Velho Testamento eles faziam isso, tinha gente, eles inculcavam até na cabeça, ficava lá, repetindo. Repita este versículo. Repita e comece a dizer: eu não vou ser macro, eu vou ser micro, eu vou fazer a minha parte, eu vou ser o melhor naquilo que eu fizer, eu vou ser o melhor naquilo que foi dado para eu fazer, eu vou ser o melhor se for no meu trabalho, eu vou ser o melhor naquilo que é para a igreja, eu vou ser o melhor o que é para minha casa, eu vou ser o melhor, sem olhar o que o outro está fazendo. Amém, queridos? Vocês estão recebendo esta palavra para a vida de vocês? Amém. Diga assim: eu vou fazer o meu melhor, porque eu vou conquistar. Amém. Essa é a primeira chave. Então nessa hora, vocês vão estar entregando, os pastores vão entregar para os homens e as pastoras para as mulheres, a chave que vai simbolizar, que vai abrir portas e fechar portas. Essa chave vai simbolizar portas que Deus abre e portas que Deus fecha, para que nós tenhamos acesso ao céu e conquistar o que Ele tem para nós. É um simbolismo, queridos. Ela não é uma chave mágica, viu? É um simbolismo, é uma chave que vai mostrar a responsabilidade. Ela vai representar que em 2026 você decidiu parar de culpar o macro e assumiu o governo do micro na sua vida. Amém? Então se prepare. Eu quero dar este momento para você. Antes que vocês vão saírem para entregar, eu quero já que você comece a pensar assim, olha, que você vai receber essa chave como um compromisso com a parte que você vai fazer. Você já vai começar a receber essa chave com um pacto de excelência que você vai fazer com o Senhor. Amém, queridos? É uma responsabilidade com o céu. Não adianta você pegar a chave, ela não vai fazer nada se você não colocar em prática o que você acabou de ouvir aqui. Todos entenderam o que foi falado aqui? Então você vai pegar com fé. Ainda que toda a situação, esse ano que virá, vai ser um ano difícil, mas o Senhor já nos deu a conquista. Vai ser um ano difícil na economia, mas o Senhor já nos deu a terra. Vai ser um ano difícil que pode ser que a gente quase fique sem recursos, mas o Senhor vai trazer recursos da terra para o povo dele, em nome de Jesus. Nós seremos prósperos, porque não vai faltar nada para nós. Nós teremos para nós e nós teremos a compartilhar com aqueles que necessitam. Então coloque diante de Deus. Isso é um simbolismo. Receba a chave agora como um sinal de governo espiritual pela sua vida. Olha aqui, chave acompanha a nossa vida. A chave, ela tem poder de abrir, de dar acesso a lugares. E é isso que nós vamos ter nesta noite. Acesso ao céu, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Então receba essa chave fazendo a sua parte, fazer um pacto de excelência, um governo espiritual. E quando você governa o que está a seu alcance, Deus amplia o território. Deus, ele vai ampliar o território. 2026 será o ano de conquista. Deus, ele não vai dar conquista a quem reclama. Ei, você que gosta de reclamar, não vai conquistar se você reclamar. Não dá conquista a quem não se posiciona. Quem faz a sua parte, se você fizer a sua parte, você vai ter acesso a portas que Deus vai colocar sobre você. Se você fizer a sua parte, você vai ter portas onde você vai governar. Se você fizer a sua parte, Deus vai te dar. E você é quem vai governar a conquista que você teve. Então agora,
Enquanto você vai recebendo essa chave, eu quero que você comece a orar. Feche seus olhos. Quem já recebeu, segura essa chave na sua mão direita. Quem já recebeu, quem está recebendo, segura a sua chave na mão direita. Deus, Ele coloca a promessa diante de nós. E 2026 será esse ano de conquistar essas promessas. E nós vamos acessar portas. Nós vamos governar, nós vamos conquistar. E a maior chave da conquista é assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. Ora baixar a basura e cantar a baixar. Está aí um simbolismo. Eu quero desafiar você a mudar a sua mente, a ter o ponto de partida. A ideia base que governa pensamento e decisões, ela começa na sua mente. Então começa a governar a sua mente e dizer: Senhor, eu tenho fé o suficiente. Eu tenho fé, Pai, que uma chave tão pequena pode abrir tantas portas e pode abrir portas grandes, Senhor. Então nós vamos começar agora. Você vai orar por essa chave. Eu não sei. Eu vou chamar você agora a orar. Quem quiser orar em pé, ora. Quem quiser ajoelhar, ajoelha. Mas eu quero falar para você. Acesse agora o primeiro território espiritual sobre a sua vida que você queira conquistar no ano de 2026. Foca naquilo que você tem que fazer. Eu não sei. Você precisa de mudança, de transformação espiritual. Eu não sei. Para de... Não finja mais. Fala assim: eu quero mudar. Eu quero assumir as posturas. Eu quero chamar você nessa hora. Enquanto o louvor estiver tocando, nós vamos estar declarando que é o ano da conquista. 2026, nós vamos abrir portas, nós vamos conquistar espiritualmente territórios para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Toque na área que você quiser. Diga isso ao Senhor. Vejam o Senhor, o seu Deus. Troque os móveis. Põe diante de vocês esta terra. Pode mudar de lugar. Entrem na terra. Não me deixe te entre na terra, tome posse dela. Jesus, eu não posso te perder, porque eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Se você tiver o desejo de vir até o altar e entregar a primeira petição diante do Senhor, fique à vontade. Nós vamos liberar sobre você. Independente se você está aqui ou não, mas se você sentir essa necessidade, venha. Entregue diante do altar. Em nome de Jesus. Se não, continue no seu lugar. Quem tiver essa necessidade, quiser vir, venha, entregue. Faça diante do Senhor. Em nome de Jesus. Porque eu amo a tua presença. Jesus, eu amo a
tomar posse. Tomar posse, tomar posse. É o ano de tomar posse em nome de Jesus. Você vai tomar posse das áreas territoriais e espirituais da sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Presença. Eu declaro sobre vocês. Jesus, eu amo a tua presença. Eu declaro sobre a vida de vocês que estiverem assistindo. Em nome de Jesus. Eu declaro o ano da conquista. Estenda a tua chave para o céu. Estenda a tua chave para o céu. Presença. Começa a falar: Senhor, eu já conquistei a terra. Eu já conquistei a terra. Começa a declarar: eu já conquistei. Do meu coração. Declare. É tua, a chave do meu coração. É tua, a chave do meu coração. É tua, a chave do meu coração. Eu declaro. É tua. Porque eu amo a tua presença. Obrigada, Senhor. Jesus, eu amo a tua presença. Que nós venhamos, ó Pai, ser fiéis a esse pilar, Senhor. O pilar da Tua presença nas nossas vidas. O pilar, Senhor, da fé, Pai. O pilar do altar, Senhor, aonde o Senhor, eu vou priorizar, Senhor, o Senhor acima de tudo, Pai. O pilar da Tua palavra em minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor, fazer a minha parte, Pai. Nós queremos fazer a nossa parte, Senhor. Nós queremos fazer o nosso melhor nesse ano, Pai. Nos ajuda, Senhor. Guarda os nossos passos, Senhor. Senhor, guarda, Senhor. Guarda os nossos olhos, guarda os nossos ouvidos, as nossas mãos. Guarda os nossos pés por onde nós fomos passar, Deus. Guarda a nossa família, Senhor. Guarda o nosso futuro, Pai. Guarda os nossos projetos, os nossos sonhos, Senhor. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque nós não vamos desanimar, Senhor. Nós não vamos temer, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Nós sabemos que o Senhor já nos deu, Pai. Pai, em nome de Jesus, não nos deixa desfalecer, Senhor. Eu declaro, Senhor, que haja reconciliação aqui nesta noite, Senhor. Eu declaro, Senhor, que haja liberação de perdão aqui nesta noite, Pai. Não sei, Senhor, a que nível que é, mas eu quero declarar, Senhor, que haja um romper do ano de 2025 para fechar o ciclo e avançar para o ano de 2026 em nome de Jesus. Que haja um romper, Pai, em nome de Jesus. Que haja, Pai, paz, que haja harmonia, que haja, Senhor, estratégia. Que haja, Pai, lealdade, fidelidade. Que haja amor. Que haja alegria. Que haja comunhão. Que haja unidade. Porque tudo aquilo que o Senhor declara na Tua palavra, se nós usarmos como arma, o inimigo não vai paralisar a Tua igreja, Senhor. Porque a igreja quando ora, Pai, a igreja quando se une para orar, Senhor, o inimigo ele cai, Pai. Em nome de Jesus. Diga assim: a igreja
Quando ora, o inimigo bate de retirada em nome de Jesus. Quantos creem nesta palavra?